Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Ciências Criminais. Eu sou Alexandre Galdino e a história de hoje aconteceu lá em Portugal no ano de 2016. Os personagens dessa história são Diogo Gonçalves, Mariana e Maria. Mariana, que é enfermeira lá em Portugal. Não sei se ainda é, mas na época do acontecido em 2016, ela era. Essa história é uma história bastante triste, porque ela começa logo de cara com um amor não correspondido. E é muito ruim quando você se apaixona por alguém ou quando você demonstra amor por alguém e essa pessoa não corresponde. E pior ainda é quando essa pessoa, além de não corresponder, ela finge gostar de você ali uns 10, 15%. O que deixa a pessoa apaixonada muito confusa. Antes a pessoa dizer logo na lata que não gosta de você e pronto, né? Então essa história de hoje começa logo com essa desilusão que na realidade jamais foi descoberta pela vítima. Você vai entender um pouco mais pela frente. Antes de dar início a essa história, eu quero pedir para você se inscrever no canal. Nós chegamos a 50 inscritos. Peço para você também se curtir esse tipo de conteúdo de True Crime, para você deixar o sininho marcado para não perder nenhuma das notificações dos nossos vídeos novos. Lembrando que nós temos vídeos aqui todos os dias no canal e também temos no TikTok, no Instagram e no Kawaii as versões cortadas, né, dos episódios menores ali de 2 a 3 a 4 minutos, se você curte passar o dia a dia ali fazendo suas coisas, assistindo e ouvindo episódios menores. Se você quiser só ouvir também durante ali um passeio no carro, dirigindo, se você for Uber, por exemplo, a gente tem também todos os episódios completos lá no Ciências Criminais, em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify. Mas vamos lá a essa história que é triste, que aconteceu em Portugal. Se você estiver me assistindo de Portugal, um grande beijo, se inscreva no canal, fica com a gente, vamos aqui compartilhar desses conteúdos e criar aqui, quem sabe, num futuro próximo, uma grande comunidade do True Crime e ciências criminais. Para dar início a essa história, eu queria iniciar contando um pouco sobre a vida do Diogo Gonçalves. O Diogo Gonçalves era um cara português, bastante gente boa, de uma família tranquila, uma família bastante humilde também, financeiramente falando, mas era uma família bastante unida. Infelizmente, em 2015, o pai do Diogo, ele sofre um acidente vascular cerebral, um AVC. E a mãe do Diogo e o Diogo passam então a cuidar do pai de forma 24 horas. Ele parou de falar, perdeu os movimentos, então ele dependia de literalmente tudo. Então o Diego e a mãe passaram a cuidar do pai 24 horas, e isso marca o primeiro grande episódio, triste episódio da vida do Diogo. É justamente esse acidente vascular cerebral que o pai teve. Só que a vida do Diogo, ela não parou por aí. Ela continuou bastante complicada, ele tentou superar tudo aquilo, convivendo com a mãe. Só que em 2016, em um determinado mês do ano, o Diogo recebeu a triste notícia de que a mãe foi atropelada e não resistiu aos ferimentos. Ele então passa a ter que encarar a segunda pior fase da sua vida. Já bastava o pai na situação que se encontra, agora ele perde a mãe. Ele precisa então colocar a cabeça no lugar e seguir em frente, até mesmo para conseguir cuidar dessa vez sozinho do pai. Depois que ele enterra a mãe, ele enfrenta uma terrível realidade financeira que o força a trabalhar o triplo do que ele já trabalhava para conseguir se sustentar e cuidar da casa, sozinho. Ele trabalhava num hotel de luxo em Portugal, na região do Algarve, como eu falei, e lá ele conheceu a segunda personagem dessa história, a Maria. A Maria era uma menina também mais ou menos da idade do Diogo, ali por volta de 22, 23 anos. Ela trabalhava também nesse mesmo hotel, era colega do Diogo, e o Diogo começou a se interessar sexualmente pela Maria. O Diogo, na verdade, além de se interessar sexualmente, ele ultrapassou essa camada, ele se apaixonou muito pela Maria. Eu poderia dizer que ele passou a amar a Maria.
E ele começou a demonstrar esse amor, essa paixão, através de gestos, se aproximando dela, conversando, chamando para almoçar, dando mimos. E a Maria, infelizmente, escondeu do Diogo que ela era uma menina lésbica, totalmente lésbica e não sentia atração nenhuma pelo sexo oposto. Só que a Maria, ela não deixou explícito pro Diogo que ela não queria nada com ele. E em nenhum momento disse pro Diogo que ela não se interessava por homens também. Ela deixou isso escondido. E a gente vai entender o porquê mais pra frente nessa história. O Diogo, a fim de conquistar a Maria, sempre convidou ela para poder sair e ela sempre negou. Só que ela sempre dava aqueles 20% de atenção pro Diogo, que fazia com que ele ficasse confuso e imaginasse que de fato ela gostava dele. Esse era o grande problema. E a gente vai descobrir que ela dava esses 20% ali forçada por um grande motivo. O Diogo, depois que a mãe faleceu, ele recebeu uma indenização pela morte da mãe, no valor de 70 mil euros. O Diogo, por confiar muito na Maria e não ter muitos amigos, e também ter tido o seu ciclo familiar encurtado com a morte da mãe, ele compartilha, inclusive, essa nova oportunidade financeira que ele teve, de ganhar 70 mil euros. Compartilha essa informação com a Maria, que demonstra muita felicidade pelo Diogo e aumenta mais ainda a sensação de que ela gostava dele também. E aí a gente passa a entender, obviamente, que pode ser que seja um interesse da Maria em relação ao dinheiro que o Diogo ganhou. Por isso que ela dá esses 20%, 30% de atenção para ele, fazendo parecer que ela também está apaixonada por ele. E isso deixa o Diogo cegamente apaixonado pela Maria. E faz com que ele confie mais ainda nela. Acontece que enquanto o Diogo buscava a atenção da Maria e achava que a Maria também tinha um amor recíproco por ele, ela estava tramando, na realidade, um golpe financeiro contra o Diogo com a sua namorada Mariana, que é enfermeira em Portugal. O Diogo sequer sabia, como eu disse, que a Maria era lésbica, quanto mais que ela tinha uma namorada. Ninguém sabia que a Maria tinha uma namorada. Ninguém sabia, nem do trabalho, imagino que dos amigos, mas não era o mesmo ciclo de amizades do Diogo para ele descobrir. A Maria, então, conta para Mariana que o Diogo ganhou uma bolada de uma indenização e as duas planejam friamente um golpe contra o Diogo para roubar esse dinheiro. E a maneira que elas encontram para fazer esse golpe é inspirada na série, novamente, Dexter. Se você curte esse tipo de série, você conhece o Dexter e sabe ali mais ou menos como funcionava o comportamento dele e, principalmente nesse caso, como ele desovava, descartava os corpos que ele matava. Só para a gente entender um pouco esse contexto. O Dexter é um personagem de uma série e ele é um assassino em série, ele é um serial killer. E a Mariana Maria, como assistiam bastante Dexter e outras séries desse âmbito, elas passam a planejar esse golpe baseado na série Dexter. Elas decidem, então, matar o Diogo. Elas decidem que essa é a melhor forma de conseguir o dinheiro dele, sem que elas sejam descobertas. E aí elas passam, então, a conversar sobre esse plano e colocam esse plano em prática. Antes de continuar com essa história, a gente vai fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui, um episódio no canal, só falando da série Dexter, tá? Então fica atento aí que logo logo eu venho com novidades dessa série. Acho que dá pra fazer uns 2 episódios só falando de Dexter e sobre toda a questão criminal e científica do comportamento desse serial killer. Mas enfim, em um determinado dia, a Mariana e a Maria decidem então que será o último dia do Diogo. A Maria, em um dia à tarde, convida o Diogo para almoçar. O Diogo fica super feliz, até porque foi a primeira vez que ela decide aceitar um convite para sair com ele, né? Até então ele só tinha um relacionamento ali no trabalho,
onde ela enganou ele por muito tempo. E dessa vez ela decidiu sair com o Diogo e o Diogo ficou super feliz com isso e falou que iria fazer para Maria um almoço muito especial na casa dele. E a Maria fica muito animada ali na hora e fala com ele que vai levar a bebida. E assim é feito. Nesse dia à tarde, nesse almoço, o Diogo recebe a Maria em casa, a Maria leva um vinho, e nesse vinho a Maria colocou uma ampola de 5 miligramas de diazepam, que é um medicamento para dormir, um medicamento antidepressivo, a fim de derrubar o Diogo para que elas pudessem matá-lo. Quem, obviamente, conseguiu essa medicação, que é uma medicação que precisa de prescrição médica, foi a Mariana. E esse ponto da Mariana ter conseguido essa medicação vai ser muito importante logo mais na frente, você vai entender o porquê. Então a Maria chega com vinho na casa do Diogo, onde ele morava com o pai, que tinha AVC, e aí eles começam a beber, eles almoçam, e a Maria propõe para o Diogo ali uma cena de nudez e sensualidade através de um striptease que ela faria para ele. Ela então o convence a sentar numa cadeira e amarra ele a fim de criar um clímax ali de uma tensão sexual, né, o que é comum, e ele assiste toda aquela cena. Ela tira sua roupa, ela fica despida e começa a dançar pro Diogo. Só que na altura do campeonato, o Diogo já tinha bebido vinho com diazepam. E ele começa a desmaiar, a ficar sonolento e desmaia de vez. Quando o Diogo desmaia, a Maria então chama a Mariana, que estava do lado de fora da casa esperando só o Diogo dormir para que elas o matassem. Só que quando a Mariana entra, por algum motivo que até hoje eu te juro que eu não consigo entender, a Mariana desiste de matar o Diogo e percebe que, inclusive, o Diogo começa a ficar com a pulsação fraca. E ela decide, então, prestar primeiros socorros para o Diogo, já que ele estava prestes a ter uma parada cardíaca por conta do diazepam, talvez, ou talvez não, ela só ficou assustada na hora e imaginou que ele estivesse morrendo. Ela então decide começar a fazer massagem cardíaca no Diogo e respiração boca a boca a fim de salvá-lo. A Maria, sem entender nada, tenta separar, tirar a Mariana de cima do Diogo e fica questionando, pô, o que você está fazendo? Você está ficando louca? A gente chegou até aqui, vamos até o final. O dinheiro e tal. E a Mariana insiste em ressuscitar o Diogo. Nessa de ressuscitar o Diogo, o Diogo volta à consciência e fica assustado de ver uma mulher que ele nem sabe quem é em cima dele. Ele empurra a Mariana e a Maria, então, nesse momento, decide tomar atitude e, por trás do Diogo, pegá-lo no mata-leão. Então, ela mata o Diogo por asfixia mecânica. A Mariana, pelo que eu não consegui entender o motivo dela ter desistido, tentado salvar o Diogo, enfim, elas ali percebem que já foi feito, e aí elas retornam ao plano A, que era de matar o Diogo e esconder o seu corpo. E novamente, inspiradas no Dexter da série, elas esquartejam o Diogo e colocam seus membros em sacos de lixo. Elas limpam a casa do Diogo e escolhem um lugar para desovar o corpo. Agora uma parada bastante interessante. Eu imagino que pelo Diogo cuidar do pai dele, o pai dele não ter movimento algum e não ter mais outra pessoa na família que cuide, e o encontro ter sido na casa do Diogo, que o pai do Diogo estava lá. E aí eu fico pensando na possibilidade, será que o pai do Diogo chegou até mesmo ver alguma coisa da morte do filho dele e não pôde fazer nada? Porque a possibilidade do pai do Diogo estar na casa naquele momento, na residência, era muito grande. Ele morava com o Diogo e só eram os dois, não tinha mais ninguém. E eu fiquei pensando nisso, né? Mas enfim, vai ser uma dúvida que a gente vai ter pro resto da vida, porque os laudos e o processo não traz essa informação. Mariana e Maria, então, pegam o carro do próprio Diogo, colocam o corpo dele no porta-mala e levam ali o corpo do Diogo esquartejado até um local na beira da praia,
e jogam esses pedaços do corpo do Diogo de cima de um precipício. Esse corpo cai na água e fica por ali. Só que uma coisa que elas fizeram, inspirada no Dexter, mas fizeram de uma forma totalmente contrária do que o Dexter fazia, inclusive, por ser muito cuidadoso, é jogar o corpo na margem da praia. Obviamente, a água vai voltar com esse corpo para a areia, vai trazer esse corpo à tona para a areia. Já o Dexter, na série, ele usava um barco para levar o corpo até alto mar e lá desovar. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente. Tem uma coisa aqui, deixa eu ver. Tá errado. Só um minuto.